hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Você se sente preso em um ciclo de ansiedade, como um hamster na roda, correndo sem sair do lugar? Uma jaula mental que aperta o peito, que rouba o ar, que sussurra medos sobre o futuro, sobre o que virá, sobre o que nunca chega. Voca 600, paralisado pelo medo do que pode acontecer? Ou a ansiedade já te impede de agir, de respirar, de simplesmente existir? É uma névoa que embaça o olhar, uma corrente invisível que te amarra a te impedir de questionar, de duvidar, de encontrar sua própria verdade. Essa sensação é um cativeiro moderno, uma prisão da mente que sufoca a alma. Ela nos impede de enxergar a clareza, de sentir a vida em sua plenitude. Os pensamentos se repetem, incansáveis, criando um labirinto sem saída aparente. É nesse labirinto que a filosofia, e em especial um pensador como Nietzsche, pode ser a tocha que ilumina o caminho. Ele não oferece falsas promessas nem soluções mágicas, mas uma força bruta, uma vontade de superar que reside em cada um de nós. Nietzsche, o mestre da superação, não vê a vida como um vale de lágrimas a ser suportado, mas como um campo de batalha, onde a vontade se forja. Ele nos convida a duvidar de tudo que nos aprisiona, a questionar as premissas que nos levam à paralisia, enquanto Schopenhauer via a vida impulsionada por uma vontade de viver cega e insaciável, uma fonte de sofrimento constante que nos aprisiona em um ciclo de desejo e dor. Nietzsche nos oferece um caminho distinto. Ele não nega a dor, mas nos instiga a transformá-la, a canalizar essa energia da inquietude em uma vantagem do poder, que não é domínio sobre os outros, mas domínio sobre si mesmo, sobre as próprias fraquezas e medos, a ansiedade. Sob essa ótica, não é apenas um sintoma, mas um convite para inspecionar as fundações de nossa existência, para ver onde nossa vontade se enfraqueceu, onde nos permitimos ser arrastados pela correnteza do medo e da incerteza. Nietzsche nos mostra que a verdade não está em fugir da ansiedade, mas em enfrentá-la, em abraçar o desconforto como um sinal de que algo em nós anseia por uma transformação profunda. Neste encontro, vamos desvendar o segredo de Nietzsche para superar a ansiedade. Não apenas uma lição teórica, mas um convite à ação, um despertar para sua própria capacidade de forjar realidade, de definir quem você é, de encontrar seu propósito. Prepare-se para questionar cada elo dessa corrente invisível, para abraçar a dúvida como sua aliada e para descobrir que o mundo é como você o faz e suas ações, sim, definem você. Vamos juntos encontrar a sua verdade, a verdade que liberta da jaula da ansiedade. A ansiedade, sob a ótica de Nietzsche, não é um mero distúrbio emocional, é um grito da nossa vontade de poder frustrada. Pense nela não como uma doença a ser curada, mas como um sintoma, um sinal de que sua força mais íntima, sua capacidade de afirmar a vida e criar seus próprios valores, está sendo sufocada, desviada ou negada. É a energia vital que, em vez de fluir para a criação e a superação, se volta contra si mesma, corroendo o espírito por dentro. Quando nossa vontade de poder, essa força de afirmação da vida, encontra barreiras, sejam internas ou externas, ela pode se voltar contra si mesma, gerando a angústia que chamamos de ansiedade. É como um rio caudaloso represado, cuja pressão interna ameaça romper as margens, mas que, se liberado, poderia irrigar vastos campos. Um dos maiores gatilhos para essa frustração é a busca incessante por segurança e controle. Vivemos em um mundo que nos vende a ilusão de que podemos dominar cada aspecto da existência. O futuro, as opiniões alheias,
até mesmo nossos próprios sentimentos mais profundos. Queremos um porto seguro em um mar de incertezas, uma garantia de que a dor não virá, que a perda não nos tocará. Mas essa é uma quimera, uma armadilha. Maquiavel nos ensinaria que a fortuna, o acaso, é uma força poderosa, incontrolável em sua essência. Tentar dominá-la por completo é uma ilusão que nos aprisiona. Quanto mais nos apegamos a essa necessidade de controle, mais a ansiedade aperta o laço ao redor de nossa garganta. A vida, em sua essência, é caos e criação. Quando negamos o caos, negamos parte intrínseca da vida, e essa negação se manifesta como medo, como paralisia. Pense na comparação social, um dos pilares silenciosos da ansiedade moderna. Em cada tela, em cada conversa, somos bombardeados com imagens de vidas aparentemente perfeitas, sucessos estrondosos, felicidades inabaláveis. Mas essa é uma ilusão, uma fachada que nos impede de afirmar nossa própria individualidade. Nietzsche nos desafia. Você está vivendo a sua vida, ou a vida que outros esperam de você? A ansiedade nasce, muitas vezes, dessa desconexão entre quem você realmente é e quem você tenta ser, para se encaixar em um molde externo, buscar validação. Fora de si é entregar sua vontade de poder nas mãos de terceiros, tornando-se um eco, em vez de uma voz. É como um artista que pinta para agradar a crítica, esquecendo-se da paixão original que o moveu. Sua verdade se dilui, e com ela, a paz. Agora, como transformar essa ansiedade em força? Nietzsche nos convida a um exercício de autoafirmação, um mergulho corajoso naquilo que nos assusta, em vez de fugir em care ou medo, não com negação ou otimismo forçado, mas com uma aceitação radical da realidade. Pergunte a si mesmo: o que essa ansiedade está tentando me dizer? Onde está a minha vontade de poder sendo sufocada? E como posso, neste exato momento, afirmar a minha própria existência, apesar dela, e até mesmo por causa dela? E é ato de coragem de questionar a autoridade do medo sobre sua mente. Comece por um ritual simples, mas poderoso. Ao sentir a ansiedade se aproximar, não a ignore. Sente-se. Feche os olhos, se puder, e em vez de lutar contra ela, observe-a. Sinta onde ela se manifesta em seu corpo, no aperto do peito, na respiração curta, na mente acelerada. Diga para si mesmo: eu sinto essa ansiedade, eu a reconheço, e eu escolho, agora, abraçar a dúvida sobre o seu poder, sobre mim. Eu não sou essa ansiedade. Eu sou a vontade que a observa. Depois, pense na situação que a desencadeou. Em vez de se vitimizar, pergunte: como eu posso, neste exato momento, agir de forma a afirmar a minha vida, a minha verdade, independentemente do resultado? É uma escolha ativa, um ato de vontade que transforma a energia paralisante em impulso. Suas ações definem você. A ansiedade, portanto, não é apenas um fardo, mas um espelho. Ela reflete onde nossa vontade de poder está enfraquecida, onde nos permitimos ser definidos por forças externas. Mas é também um convite para o crescimento, para a superação, um chamado para que você, com suas ações, defina sua verdade e construa o mundo que anseia. É uma oportunidade de abraçar o caos da vida, de questionar tudo o que te aprisiona e de encontrar a sua própria melodia no barulho do mundo. Você está pronto para sair da jaula e dançar com a vida, mesmo quando ela te desafia. A moralidade do rebanho para Nietzsche é a grande tecelã da ansiedade moderna. É o conjunto invisível de normas, valores e expectativas
que a sociedade nos impõe, muitas vezes de forma sutil, outras vezes com a força de um martelo. Essa moralidade nos ensina a buscar a aprovação externa, a nos conformar, a temer a individualidade. Ela nos aprisiona em uma gaiola de ouro, onde a segurança prometida é, na verdade, uma escravidão disfarçada. Quando nos submetemos cegamente a essas regras não questionadas, nossa vontade de poder, nossa força vital se dilui e a ansiedade surge como o sintoma dessa submissão. É o preço de não ousar ser quem você realmente é. Você já sentiu o peso do medo da desaprovação? Aquela sensação de que cada passo, cada palavra, cada escolha precisa ser calibrada para agradar aos outros, para se encaixar em um padrão. Esse medo é um veneno lento que corrói a autenticidade. Ele nos impede de expressar nossa verdade mais profunda, de seguir nossos próprios instintos. Nietzsche nos alertaria que, ao buscar incessantemente agradar aos outros, nos tornamos meros reflexos, sombras de nós mesmos. Perdemos o contato com nossa essência, com aquilo que nos torna únicos. E essa perda, essa desconexão, é um terreno fértil para a ansiedade se instalar. Onde está a sua voz quando você só repete o coro do rebanho? Suas ações definem você, mas elas são suas, ou apenas um eco das expectativas alheias. Pense na pressão para ter sucesso financeiro, para ter o relacionamento perfeito, para seguir uma carreira ideal. Essas são muitas vezes imposições da moralidade do rebanho, não desejos autênticos do seu espírito. A sociedade nos vende a ideia de que a felicidade reside na acumulação, no status, na conformidade, mas essa busca incessante por um ideal externo, que nem sempre ressoa com a sua verdade interior, gera uma ansiedade corrosiva. Você corre, busca um objetivo que não é seu, e a cada passo, o peito aperta, a mente acelera. A pre-soul, para ser o que os outros esperam de você, é uma das maiores fontes de angústia. Quantas vidas são vividas em função de expectativas que não são as suas? Quantos sonhos são sufocados pelo medo de desapontar um sistema que não te compreende? Como, então, podemos nos libertar dessa teia? A técnica é a de questionar a moralidade. Nietzsche nos convida a um exame rigoroso e impiedoso das nossas próprias crenças e valores. Pergunte a si mesmo: essa crença, essa regra, essa expectativa é realmente minha? Ou ela foi imposta por uma sociedade, uma família, uma tradição que não me serve mais? Abraçar a dúvida é o primeiro passo para a liberdade. Desafie as expectativas sociais que te causam ansiedade. Se o mundo te diz para ser de um jeito, e essa forma te sufoca, então questione. Não aceite passivamente. Comece por um exercício de reflexão profunda. Pegue um caderno e liste as 5 maiores fontes de ansiedade em sua vida. Para cada uma, pergunte: essa ansiedade surge de uma expectativa minha, ou de uma expectativa que acredito que a sociedade tem? Se a resposta pender para a expectativa social, então questione: qual seria a minha vida se eu abandonasse essa expectativa? Qual seria a minha verdade se eu não me importasse com a aprovação alheia nesse ponto? Escreva as respostas. Sinta o alívio que pode vir ao simplesmente reconhecer a origem externa de sua dor. Depois, escolha um desses pontos e pratique uma pequena rebelião contra ele. Pode ser algo simples como vestir uma roupa que você gosta, mas que os outros poderiam julgar, ou expressar uma opinião impopular em um círculo seguro. Suas ações definem você, e ao questionar essas amarras, você começa a forjar sua própria verdade. A importância de desenvolver uma moralidade própria, baseada em seus valores e desejos mais autênticos, é o caminho para a libertação. Não se trata de uma moralidade egoísta ou nihilista, mas de uma moralidade que emerge da sua mais profunda vontade de poder,
da sua capacidade de criar e de afirmar a vida. É um retorno à sua essência, um ato de coragem em um mundo que prefere a conformidade. A ansiedade é o grito da sua alma pedindo para ser autêntica. Você está pronto para ouvir esse chamado, para abraçar a dúvida sobre as verdades impostas e para construir o mundo que realmente ressoa com a sua alma? O conceito do eterno retorno, talvez a ideia mais provocadora de Nietzsche, não é uma teoria sobre o tempo, mas um martelo sobre a alma. Ele nos questiona: e se cada momento da sua vida, cada dor, cada alegria, cada fracasso, cada triunfo, tivesse que ser revivido infinitas vezes, exatamente como foi, você amaria essa repetição? A aceitação dessa ideia de que cada instante é digno de ser vivido e revivido é a chave para dissolver a ansiedade. A ansiedade muitas vezes nasce da nossa recusa em aceitar a vida como ela é, com todo o seu caos, suas incertezas e suas inevitáveis dores e perdas. É a luta contra a correnteza, a negação do que é. Mas quando abraçamos a totalidade da existência, com todos os seus altos e baixos, a paz começa a se instalar. É crucial entender a diferença entre aceitar e resignar-se. A resignação é passividade, é o abandono da vontade, é curvar-se diante do destino sem resistência. É um tanto faz que esvazia a vida de significado. A aceitação ativa, por outro lado, é um ato de poder. É olhar para a realidade em sua face mais crua, reconhecer o que não pode ser mudado e ainda assim afirmar a vida com toda a sua força. É um sim vibrante ao destino, um amor fati, como Nietzsche chamava. Essa aceitação não é paralisia, da energia que antes era gasta em resistir ao inevitável. É a compreensão de que mesmo no sofrimento há uma oportunidade para a vontade se manifestar, para o espírito se fortalecer. Suas ações definem você, e a aceitação ativa é a ação mais poderosa que existe. Pense na morte, um dos maiores medos que assombram a humanidade e alimentam a ansiedade. A negação da finitude, a tentativa de ignorar a impermanência, nos aprisiona em uma gaiola de ilusões. Mas Nietzsche e até mesmo Maquiavel, em sua crueza sobre a condição humana, nos ensinam que a morte é uma parte intrínseca da vida. Aceitar que somos seres finitos, que cada momento é precioso justamente por ser efêmero, pode ser paradoxalmente libertador. Não se trata de desejar a morte, mas de compreender que ela dá sentido à vida. Quando abraçamos a transitoriedade, somos impelidos a viver mais plenamente, a amar mais profundamente, a agir com mais propósito. A ansiedade sobre o fim se dissolve quando o foco se volta para a riqueza do agora. Aceitar a morte não é um convite à inação, mas um chamado urgente à vida. A técnica do eterno retorno é um exercício mental poderoso. Ao sentir-se ansioso, imagine que a situação que o aflige, ou o momento que está vivendo, terá que ser vivido infinitas vezes, exatamente da mesma forma. Pergunte a si mesmo: eu gostaria de reviver isso para sempre? Se a resposta for não, então o que você pode mudar agora para que, se tivesse que reviver, pudesse dizer sim? Esse questionamento não é sobre se punir, mas sobre afinar sua vontade, sobre alinhar suas ações com sua verdade mais profunda. É um convite a olhar para cada instante como se fosse a única chance e, ao mesmo tempo, a chance eterna. É uma forma de abraçar a dúvida sobre a insignificância dos seus momentos e de questionar se você está vivendo uma vida digna de ser repetida. Para praticar, escolha um momento do seu dia que você costuma desprezar ou que lhe causa ansiedade. Pode ser o trajeto para o trabalho, uma tarefa repetitiva
ou um encontro desagradável. Ao invés de resistir, imagine que você terá que reviver esse momento eternamente. Agora pergunte: o que eu posso fazer para transformar este momento em algo que eu desejaria reviver? Pode ser mudar sua atitude, encontrar um pequeno detalhe para apreciar, ou simplesmente executar a tarefa com plena consciência e dedicação. Não é sobre mudar o evento, mas sobre mudar sua relação com ele. Suas ações definem você, e a forma como você se relaciona com cada momento é a sua maior ação. A aceitação da vida, com suas alegrias e tristezas, com suas luzes e sombras, é o caminho para a paz interior. Na visão de Nietzsche, não é uma paz estática, mas uma paz dinâmica, forjada na fornalha da existência. É a capacidade de dizer sim à totalidade da vida, de abraçar a dúvida sobre suas limitações e de encontrar a sua verdade na eterna dança do ser e do vir a ser. O mundo é como você o faz, e ao aceitar a vida em sua plenitude, você se torna o artista da sua própria existência. Você está pronto para dançar com o caos, para amar o seu destino e para encontrar serenidade na aceitação do eterno. A vontade de poder, no coração da filosofia de Nietzsche, é frequentemente mal interpretada como um impulso para dominar os outros. Mas o verdadeiro segredo, o cerne de seu ensinamento, reside na sua interpretação mais profunda. A vontade de poder é a busca incessante por autossuperáculo, por crescimento, por tornar-se mais do que se é. É a força interior que impulsiona a vida a expandir-se, a criar, a transbordar. A ansiedade, sob essa luz, não é um inimigo a ser abatido, mas uma energia bruta, um excesso de força que, se não canalizado, se volta contra si mesmo. É como um rio caudaloso que, sem um leito definido, transborda e inunda, mas que, se represado e direcionado, pode gerar energia para iluminar cidades inteiras. Como podemos, então, canalizar essa energia da ansiedade para a ação e a criação? A chave está em transformar o medo em impulso. A ansiedade nos alerta para algo, para uma ameaça real ou percebida. Em vez de paralisar-se diante dela, pergunte: o que essa ansiedade está me pedindo para fazer? Que ação, que criação, que superação ela está exigindo de mim? Schopenhauer via a vontade como uma força cega e sofredora. Nietzsche, ao contrário, nos mostra que a vontade pode ser consciente, pode ser direcionada. A energia da ansiedade, quando compreendida e aceita, pode ser a fagulha que acende o fogo da sua vontade de poder. Impulsiona-o a agir, a criar, a transformar. Suas ações definem você, e é através delas que você manifesta sua vontade. Pense em grandes artistas, inovadores, ou até mesmo em pessoas comuns que superaram adversidades. Muitas vezes, a ansiedade, a inquietação, a insatisfação com o status quo foram o catalisador para a criatividade e a realização de objetivos. Aquele medo de não ser bom o suficiente pode se transformar no ímpeto para estudar mais, para aprimorar uma habilidade. A angústia diante de um problema complexo pode impulsionar a busca por soluções inovadoras. É a energia do descontentamento, da tensão, que nos tira da inércia e nos lança em direção ao novo, ao não feito. A ansiedade, nesse sentido, é um sinal de que há uma potência adormecida em você, esperando para ser liberada e transformada em algo significativo. A técnica para isso é o exercício da vontade de poder. Defina metas que sejam desafiadoras, mas alcançáveis. Metas que exijam de você um esforço extra, que o tirem da zona de conforto. Não se trata de metas vazias ou impostas por outros, mas daquelas que ressoam com sua verdade mais profunda, com aquilo que você realmente deseja.
criar ou superar em sua vida. Ao sentir a ansiedade surgir, em vez de recuar, direcione essa energia para a próxima pequena ação que o aproxima de sua meta. É um passo de cada vez, um questionamento por vez, uma dúvida abraçada a cada avanço. Para praticar, escolha uma área da sua vida onde a ansiedade é mais presente. Pode ser sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde. Agora, defina um pequeno objetivo, uma ação concreta que, se realizada, representaria um avanço, um ato de autossuperação. Por exemplo, se a ansiedade está ligada à sua carreira, seu objetivo pode ser apresentar uma ideia em uma reunião ou aprender uma nova habilidade. Ao sentir o medo ou a hesitação, não os ignore. Reconheça-os e diga: essa ansiedade é a energia que me impulsiona. Eu a transformo em vontade de agir. Em seguida, dê o primeiro passo. Pode ser apenas pesquisar sobre o assunto ou escrever. Amras, cada pequena ação é um ato de vontade de poder, um desafio à ansiedade. Lembre-se, o mundo é como você o faz, e cada ação é uma pincelada na tela da sua existência. A ansiedade, portanto, não é um sinal de fraqueza, mas uma energia que pode ser transformada em força criativa e autossuperação. De acordo com Nietzsche, ela é a matéria-prima bruta para sua vontade de poder. Ao invés de lutar contra ela, aprenda a canalizá-la, a moldá-la, abraçar a dúvida sobre sua limitação, questionar o poder da paralisia e usar essa energia para criar, para agir, para se tornar mais. Você está pronto para empunhar sua vontade de poder, para transformar o chumbo da ansiedade em ouro da criação e para viver uma vida que, por suas ações, define a sua verdade? Chegamos a um ponto crucial, onde a filosofia se torna ferramenta e a reflexão se transforma em ação. Recapitulamos a ansiedade. Sob a ótica de Nietzsche, é a manifestação de uma vontade de poder frustrada, uma energia vital que busca superação e crescimento. Vimos como a moralidade do rebanho nos aprisiona em expectativas alheias, gerando medo e a paralisia da autenticidade. E mergulhamos no eterno réterno, compreendendo que a aceitação ativa da vida, com todas as suas facetas, é o caminho para uma paz forjada na coragem, não na resignação. Esses não são meros conceitos acadêmicos, são chaves para desvendar a jaula da ansiedade. Como então aplicar esses pilares no seu dia a dia para reduzir a ansiedade? Primeiro, comece a questionar cada vez que sentir o aperto da ansiedade peripergem. Isso é um medo genuíno ou uma expectativa imposta pela moralidade do rebanho? Dê a si mesmo a permissão para duvidar, para abraçar essa dúvida como um farol. Segundo, transforme. A energia da ansiedade não é para ser evitada, mas canalizada. Em vez de paralisar, pergunte: como posso usar essa energia para agir, para criar, para me superar? Schopenhauer via a vida como sofrimento, mas Nietzsche nos convida a transformar esse sofrimento em força. Terceiro, aceite. Nem tudo está sob seu controle. Aceite o caos inerente à vida, a impermanência, a finitude. Lembre-se do eterno retorno. Você amaria reviver este momento? Se não, o que você pode fazer para que a próxima vez seja digna de ser repetida? Suas ações definem você, e essa aceitação ativa é a mais poderosa das ações. Vamos a exemplos práticos. Se o medo do fracasso o paralisa impedindo-o de tentar algo novo, isso é a moralidade do rebanho, sussurrando que o sucesso é a única métrica de valor. Desafie essa voz. Use a vontade de poder. Defina um pequeno passo em direção ao seu objetivo, não importando o resultado. A ação em si é a vitória,
Se a timidez o impede de se expressar gerando ansiedade social, questione a necessidade de aprovação alheia. Use o eterno retorno. Se você tivesse que reviver essa situação infinitas vezes, você se arrependeria de não ter falado. Abrace a dúvida sobre a opinião dos outros e afirme sua verdade. O mundo é como você o faz, e sua voz é parte essencial dessa criação. Se a ansiedade surge da incerteza sobre o futuro, da falta de controle, aceite a impermanência da vida. Abrace a dúvida sobre a necessidade de ter todas as respostas. Concentre-se no presente, nas ações que você pode executar agora para forjar o seu caminho. A filosofia de Nietzsche não é um escudo contra a dor, mas uma espada para a luta, uma bússola para a alma. A técnica que selará essa jornada é a do diário nietzschiano. Não é um diário comum, é um registro intencional da sua vontade de poder em ação. Diariamente, ou sempre que a ansiedade surgir, anote. Primeiro, a situação que desencadeou a ansiedade. Segundo, quais crenças ou expectativas, especialmente as da moralidade do rebanho, você percebeu que estavam em jogo. Terceiro, como você usou ou poderia ter usado sua vontade de poder para agir ou se superar diante da situação. Quarto, como você aceitou ou poderia ter aceitado a realidade, mesmo que dolorosa, aplicando o princípio do eterno retorno. Ao registrar, você não apenas monitora a ansiedade, mas a transforma em um objeto de estudo, em uma oportunidade para sua vontade florescer. É um exercício de autoconhecimento e autoafirmação. Cada anotação é um passo para fora da jaula. A filosofia de Nietzsche é um guia para uma vida mais autêntica, corajosa e, sim, livre da ansiedade. Não livre da existência da ansiedade, pois ela faz parte da condição humana, mas livre do seu poder paralisante. É um convite constante à reflexão, à ação, ao questionamento de tudo o que nos aprisiona. É um caminho para encontrar a sua verdade, para abraçar a dúvida como sua maior aliada e para construir um mundo onde suas ações definam quem você realmente é. Que dor você está pronto para transformar em poder? Que verdade você está pronto para questionar? Que dúvida você está pronto para abraçar? O mundo é como você o faz. E agora, o que você fará? Chegamos ao fim de mais uma etapa neste caminho de questionamento e superação. Vimos que o segredo de Nietzsche para superar a ansiedade não é uma fórmula mágica, mas uma filosofia de vida, uma postura de coragem diante da existência. Aprendemos a enxergar a ansiedade não como uma fraqueza, mas como a manifestação de uma vontade do poder que anseia por ser canalizada para a autossuperação. Demascaramos a moralidade do rebanho, que nos aprisiona em expectativas alheias, e abraçamos a dúvida sobre o que nos é imposto. E no eterno retorno, encontramos a aceitação radical da vida, com todo o seu caos e sua beleza imperfeita, como um caminho para a paz interior, a jornada para superar a ansiedade, para libertar-se dessa jaula mental. É um processo contínuo de autoanálise e autossuperação. Não é um destino, mas um caminho que se faz ao caminhar. Um músculo que se fortalece a cada desafio. É a constante busca por sua verdade, por sua autenticidade, por sua capacidade de questionar e de duvidar do que parece inabalável. Schopenhauer, em sua profundidade, nos mostrou a vontade de viver como uma força cega que nos arrasta ao sofrimento. Nietzsche, com seu martelo filosófico, nos convida a ir além, a transmutar essa vontade em um impulso consciente de crescimento. Um caminho para a libertação que não nega a dor, mas a abraça como parte essencial da força. Agora, o convite. Que os ensinamentos de Nietzsche não fiquem apenas na mente,
mas que desçam para suas mãos, para seus pés, para cada batida do seu coração. Aplique o diário nietzschiano. Questione a moralidade do rebanho em sua vida. Use a energia da ansiedade para impulsionar suas ações e aceite a vida em sua totalidade, como se cada momento fosse digno de ser revivido eternamente. Lembre-se, o mundo é como você o faz. Suas ações definem você. Essa jornada é desafiadora, sim. Haverá momentos de dúvida, de recaída, de cansaço. Mas a filosofia de Nietzsche é uma bússola inabalável que aponta para a sua força interior, para a sua capacidade de se reinventar, e superar. Não busque a ausência de dor, mas a presença da coragem. Não busque a conformidade, mas a sua própria melodia. Que verdade você está pronto para forjar? Que vida você está pronto para amar? Você está pronto para abraçar a dúvida e encontrar a sua própria verdade, transformando a ansiedade em um degrau para sua maior versão.